Saiba quais foram os principais fatos do Judiciário Capixaba nesta semana. Uma cidade que ainda não tem um administrador. O povo que ainda não tem seu representante. Dos municípios brasileiros que ainda não têm prefeito, Guarapari vai ser o primeiro a ir às urnas. No próximo dia 3 de fevereiro, cerca de 83 mil eleitores vão escolher o novo chefe do executivo aqui do município. É um jeito, né? Já que não tem um prefeito para comandar, levar adiante, tem que ter uma nova eleição. Estou de acordo, lógico. Véspera de carnaval, né? Isso é a organização da nossa cidade, né? Esta é Guarapari, um dos principais balneários turísticos do Espírito Santo. O candidato Edson Magalhães, que venceu o pleito eleitoral em outubro, teve a candidatura impugnada pelo Ministério Público e foi impedido de tomar posse dia 1º de janeiro. Tanto a Justiça Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a decisão. Teve a candidatura impugnada porque ele já havia ocupado como vice-prefeito uma vez o mandato por 2 anos e 8 meses e depois voltou como candidato, cumpriu 4 anos e agora seria considerado uma terceira eleição, o que não é permitido por lei. O guarapariense vai ter poucos dias para conhecer e decidir pelo seu candidato, já que a campanha eleitoral no rádio e na televisão vai acontecer por menos de 30 dias. O eleitor, embora seja só um mês, ele deve prestar bastante atenção às informações da eleição, televisão, panfletos. Ele deve pesquisar a história dos candidatos, o seu currículo, para ele encontrar ali as experiências de vida que mostram que ele está preparado para governar a cidade de Guarapari, que merece um governo de bom padrão há muito tempo, né? As urnas eletrônicas já vão ser usadas novamente, numa nova eleição, com novos candidatos e coligações. Nós recebemos a determinação de uma nova eleição no início de dezembro. Então, nós tínhamos aí, a partir dessa data, dessa comunicação, esse prazo de 20 a 40 dias. Nós estamos, então, respeitando fielmente esse prazo. Eu tenho, inclusive, a impressão de que o Espírito Santo vai ser um único estado em que vai haver respeito, observância a esse prazo. Por quê? Porque nós teremos aí o término dos 40 dias exatamente nos primeiros dias de fevereiro. Outra situação que dificultou um pouco a eleição, ali, eu digo, a escolha de qualquer outra data, foi também proveniente da legislação eleitoral, que estabelece que o pleito nessas eleições suplementares tem que ser num domingo e que é o primeiro domingo do mês. Independente do candidato vencedor, os moradores esperam que os problemas da cidade sejam solucionados pelo novo administrador. O turismo tem que ser um turismo mais ativo, não é verdade? Isso não se discute. E o resto aqui, eu acho que o antigo prefeito está fazendo bem. Agora, eles têm que dar continuidade ao serviço do outro. Mais saúde, mais segurança. O ensino está caminhando, a educação está caminhando, mas prioritariamente a saúde está precária. Quem vê o Fórum de Anchieta assim, todo novinho, nem imagina como era antes. Nós tínhamos sérios problemas com as paredes mofadas. Logo que eu assumi o cargo aqui na comarca, eu me deparei com um buraco muito grande no teto do cartório de segundo ofício. E isso, em razão das chuvas de anos anteriores, deixava as paredes úmidas e dava um cheiro de mofo horrível. A gente não tinha condição de trabalhar dentro do cartório de segundo ofício. Se não bastassem esses problemas, em novembro o prédio ainda sofreu com a força da natureza. Uma forte chuva que atingiu a região danificou o fórum. O teto cedeu e por pouco processos não foram perdidos. Só que depois da tempestade vem a bonança. O fórum foi totalmente revitalizado. A reforma renovou a vontade de trabalhar. O ambiente está mais limpo, está super prazeroso de trabalhar, né? A gente vem até mais bem disposto para o trabalho. Antes a gente chegava aqui desanimado.
E eu tenho percebido que até a produtividade do trabalho aumentou bastante. A gente está conseguindo fazer as coisas engatinharem aqui no cartório. O ambiente está mais limpo, está super prazeroso de trabalhar. Né? A gente vem até mais bem disposto para o trabalho. Antes a gente chegava aqui desanimado. Em todo o estado, 29 fóruns estão com as obras em andamento ou já finalizadas, como o prédio do fórum aqui de Anchieta. Depois de 2 meses e meio de obras, chegou o momento de colocar os processos em ordem. Resolver pendências e demandas dos prédios do Judiciário faz parte de um esforço conjunto da presidência do Tribunal de Justiça e do setor de manutenção. É um esforço conjunto, onde a gente está recebendo esse apoio da presidência, em que a gente está fazendo uma mudança do modelo que existia anteriormente, onde a gente atendia de forma corretiva, ou seja, aparece o problema, a gente é informado pela própria comarca e vai no atendimento, para um modelo onde a gente também tem a função preventiva, ou seja, a gente está na comarca, observando a comarca antes que o problema se manifeste, mas sob o olhar técnico a gente já tem a condição de perceber que aquilo ali vai necessitar de um tratamento. E esta preocupação envolve a priorização para reformas dos espaços físicos, como os fóruns civil e criminal em Vitória, por exemplo. Os prédios da capital sofrem com sérios problemas. Os elevadores não atendem à demanda e ainda estragam frequentemente. Já a quantidade de banheiros é insuficiente. Como nós temos uma grande quantidade de prédios, são 69 comarcas e são mais do que 69 prédios, sendo que uma comarca pode ter mais de um prédio que necessita de atendimento. Então, como são muitos prédios e tem muitas demandas de setores diferentes, tem coisas de elétrica, tem coisas mecânicas, tem coisas de conservação predial propriamente dito, que são pintura e algum outro tipo de manutenção no prédio, a gente, diante dessa massa de solicitações, a gente teve que criar uma priorização, onde a gente dá prioridade a todo serviço que, por acaso, possa causar algum risco para os jurisdicionados ou para os usuários da edificação. Em meio à multidão de desconhecidos, vítimas e acusados de crimes podem estar lado a lado. Então, como garantir a segurança de testemunhas e proteger quem sofreu as ações? Deveria se criar um programa de proteção às testemunhas. Acho que a principal forma de preservar essas pessoas é a integridade, é o sigilo. Você mantendo ela no anonimato, ela vai se sentir muito mais segura até para contribuir com investigações e afins. Acredito que só talvez um plano governamental que talvez que visasse algum tipo de proteção especial. A proteção de pessoas que são peças fundamentais para desvendar um homicídio, confirmar a existência do crime organizado ou revelar a identidade de grupos de extermínio, ganhou, em 1996, um programa especial, incluído no Programa Nacional de Direitos Humanos. Em 1998, o Ministério da Justiça colocou a ideia em prática e aqui, no Espírito Santo, nasceu o Provita, o programa de apoio e proteção a testemunhas, vítimas e familiares de vítimas de violência. Nós temos elaborado agora e encaminhamos ao governador do estado do Espírito Santo um mecanismo de combate à tortura. Nós não podemos negá-la, né? E precisamos de ter responsabilidade para atestá-la. Essa iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos visa a nossa contribuição efetiva e atitude efetiva para atestar cada caso que possa existir e tratá-lo com a responsabilidade necessária para a preservação da integridade física e do direito da pessoa humana que pode ser vítima de uma situação como essa. Então essa é a nossa posição, nós estamos trabalhando para que a gente institua um mecanismo que seja eficiente, para que a gente possa ter mais transparência sobre esses casos e possa dar da parte do Executivo uma contribuição efetiva para que a gente elimine a tortura do Estado do Espírito Santo. No Estado, 64 pessoas estão integradas ao Provita e, por questões de segurança, não podem ter suas identidades reveladas. O Provita sendo um conselho, né, de proteção e apoio a testemunhas, vítimas de violência e
seus familiares. É um conselho que atua de forma conjunta, nesse sentido da proteção, numa prevenção também da cultura do medo, para que as pessoas possam ter condições de fazer, denunciar e se sentirem protegidas para isso. Esse ano, o projeto ganhou um novo Conselho Deliberativo. A solenidade de posse aconteceu na sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e reuniu entidades sociais, órgãos públicos e o governo estadual. O Provita, o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, ele é composto pelo Conselho Deliberativo. Neste conselho nós temos um representante do Poder Judiciário, temos representante do Ministério Público, da sociedade civil. E esses integrantes do CONDEL, chamados de conselheiros, eles contribuem com o Provita na medida em que os casos concretos vão surgindo e há necessidade de intervenção em determinada área. Por exemplo, recentemente, não podemos falar nomes, mas uma vítima que estava sendo ameaçada aqui no estado foi transferida para outro estado, para outro ente da federação, e lá ele não estava tendo o tratamento adequado de acordo com a legislação vigente. Tivemos que intervir, entramos em contato com o colega magistrado responsável pelo Provita deste outro estado da federação e o colega lá conseguiu solucionar o problema. Não só nessas hipóteses, o integrante do Poder Judiciário também participa das reuniões do Conselho Deliberativo, exerce o direito de voto, para aceitar ou não o recebimento de novos casos, nas hipóteses também de se avaliar se o caso apresentado realmente se adequa à legislação que ampara o programa. Enfim, o juiz, o promotor, o delegado, nada mais são do que componentes do conselho e a decisão é colegiada. O Ministério Público Estadual denunciou o município de Fundão por irregularidades na contratação de servidores para preenchimento de vagas no magistério. A juíza da Vara Única da Comarca, Priscila de Castro Murá, decidiu que a Prefeitura Municipal de Fundão será obrigada a realizar novo concurso público na área de educação, no prazo máximo de 150 dias. Além de dar posse aos candidatos aprovados em concurso realizado em 2006. Caso descumpra o estabelecido pela magistrada, o município terá que pagar R$ 2.000 por dia de multa. Outra decisão do Judiciário Capixaba ataca diretamente o tráfico de drogas. A Justiça condenou 6 acusados de tráfico com penas que variam de 8 a 9 anos de reclusão. O grupo foi preso na Operação Tarsis, efetuada pelo Grupo Especial de Trabalho Investigativo do Ministério Público Estadual, em conjunto com as polícias Militar e Civil, em 16 de dezembro de 2011. Eles foram condenados pelo juiz Pedro Benedito Alves Santana, da 4ª Vara Criminal de Vitória. Viviane Nascimento Estevão, 17 anos, desaparecida. Para a família dela, uma mistura de dor, incerteza e agonia. Ela chegou da escola e tomou banho, almoçou e ficou fazendo hora. E de repente, quando a gente vimos ela, não estava em casa. Aí esperamos até meia-noite, rodamos aqui, até a gente pensou, imaginando que ela podia estar, não estava. Então a gente, quando foi no outro dia, começamos a rodar esses lugares todos procurando ela. Viviane desapareceu no último dia 5 de dezembro de 2012, no ano passado, desta casa onde morava com a família em Cariacica, região metropolitana de Vitória. De lá para cá já se passaram mais de 30 dias que ela passou por esse portão. De lá para cá, a família não teve nenhuma notícia. O rosto dela é um dos vários que precisam ser reconhecidos e encontrados no Espírito Santo. Em 2012, o número de desaparecimentos no estado foi de 930 pessoas. Diante de tanta demanda, desde 2002, foi criada uma delegacia de polícia só para cuidar deste tipo de caso. Nós recebemos aqui na delegacia notícias vindo de vários modos, né? Pelas redes sociais, por telefone e o que é mais comum, que é a situação presencial. Então, as famílias ou pessoas que têm notícia de desaparecimento de alguém buscam aqui a delegacia de polícia como forma de noticiar esse desaparecimento e, então, fornecer dados, né, fotografias, né, e as primeiras informações que são muito importantes para o início da diligência. Os resultados do trabalho têm sido satisfatórios. Grande parte das pessoas desaparecidas foi encontrada, quase 80%.
São pessoas que deixam os seus domicílios sem dar notícia do seu paradeiro, né, mas porque optam por procederem dessa forma. Então, na verdade, não são hipóteses concretas e clássicas de desaparecimento, são evasões. E essas evasões se dão por vários motivos, né? Os adultos, por exemplo, vai desde uma dissolução conjugal mal resolvida até o endividamento, né? As adolescentes saem de casa em busca de uma vida melhor, em busca de, por exemplo, não suportando mais vir uma situação de violência doméstica, né? Entre os seus familiares, pais e mães, acabam se ausentando do lar para ter uma condição melhor de vida. Envolvimento amoroso e também um determinado envolvimento com drogas. Os casos de desaparecimentos podem estar relacionados a diversos fatores. No caso de Viviane, a família suspeita que o desaparecimento dela pode ter sido proposital. O motivo que ela faz isso é para poder ficar nas aprontações e parente não saber o que ela faz, porque já morou com a avó dela, aí a avó dela não aceitou, vai para casa de parente de Bela Aurora, parente também não aceita por conta das aprontações que ela faz. Então, quando ela faz isso, já é realmente para poder fazer as aprontações para parente ou o pai dela não saber e não ver o que ela está aprontando. Para a juíza da primeira vara da Infância e Juventude da Serra, as drogas são um grande vilão desta situação que entristece tantas famílias. Normalmente, eu conversando com esses pais, quando chegam aqui no juizado, querendo noticiar o fato, eles percebem que normalmente esse tipo de filho, ou ele não estava mais estudando, ou ele estava em más companhias, ou envolvido com drogas. Eric, filho de Priscila, vai viajar com uma amiga da mãe para o interior do estado. Por isso, a dona de casa foi até o posto da Vara da Infância e Juventude da Rodoviária de Vitória. Para na hora de embarcar não ter algum problema, né? Na hora de entrar, não dá dele ir e ficar chorando. De acordo com o juiz da Vara da Infância e Juventude da capital, durante as férias, em média, 70 autorizações para viagens são expedidas todos os dias em rodoviárias e aeroportos de Vitória. Tem crescido o movimento anualmente, né? E o movimento desse fim de ano, início, foi bem intenso, a necessidade de manter os postos funcionando em toda a sua plenitude, entendeu? Tanto que o número foi bem acentuado, em termos de 70 nos dois postos. Fora os atendimentos, a parte de uma autorização, né? Problema administrativo, uma emergência qualquer, né? O balanço divulgado pela Vara da Infância e Juventude de Vitória é relativo ao período de 20 de dezembro de 2012 e 6 de janeiro deste ano. Porém, muitas autorizações de viagens ainda vão ser solicitadas durante as férias e principalmente durante o Carnaval. A gente tem pedido para os usuários solicitarem com antecedência de pelo menos 5 dias, né? Aí facilita o trabalho da equipe, faz com mais calma e até é bom para o usuário até. De 11 anos para baixo, só acompanhadas dos pais e de parentes de até 3º grau. Fora isso, só com autorização, que deve ser solicitada com antecedência. Não é mesmo, Priscila? A gente vai garantir logo.